Todo mundo, quando está com algum problema com o seu cachorro, não estão vivendo em harmonia dentro das suas casas, procura um adestrador para poder adestrar os nossos cães. Porém, geralmente acontece dele funcionar, né, do cachorro corresponder aos comandos junto ao seu adestrador, e no dia a dia, na rotina da nossa casa, a gente não conseguir ter a eficácia, né, que o cachorro corresponda aos nossos comandos, que seja um cachorro realmente, verdadeiramente obediente. E aí a gente acaba evitando de passear com nossos cães, porque ele puxa a gente, late para os cachorros. Às vezes tem cachorro que é ciumento em casa, né? Tem, quando arruma um namorado, alguma pessoa nova, ou protege a criança, ou protege, né, algum cônjuge, e acaba rosnando, criando um mal-estar. Às vezes a gente tem que prender o cão quando a gente recebe alguma visita em casa, não é mesmo? Além disso, os cachorros às vezes latem demais, às vezes para campainha, às vezes tem medo de chuva, às vezes rasgam objetos quando fica o tempo fora, quando a gente sai de casa e eles ficam dentro de casa sozinhos, entre outros, né, diversos problemas de comportamento. Como que a gente faz para evitar tudo isso? Muitas vezes o adestramento não funciona. Por que o adestramento não funciona? O que acontece? O adestramento, a gente ensina os nossos cães o que nós humanos esperamos do nosso cão, o que a gente quer dele, o que os humanos querem do nosso cão, dos cães. Porém, a gente não ensina, a gente não dá para o cão, através do adestramento, o que eles precisam para ser equilibrado. Então aí que está o X da questão. Todo mundo até hoje procura o adestramento para deixar o nosso cão obediente. Só que aí a gente temos ferramentas super eficazes, o adestramento é sim eficaz para a gente ensinar para o cão o que a gente precisa dele, né, o que a gente espera dele. E o que o cão precisa para ser equilibrado? A gente não promove nada disso. Então aí que está essa diferença, aqui vocês vão aprender essa diferença do que é obediente e do que é equilibrado. O que é obediente? Né, o cão pode ensinar, a gente pode ensinar para ele através do adestramento, sentar, deitar, esperar para não latir na hora que a gente está, né, comendo na mesa, por exemplo, andar direitinho do lado da gente, na guia, entre outros, né, deitar, entre outros comandos. Mas quando o cachorro é obediente, ele pode ser obediente a fazer comandos, né, perfeitamente, mas dentro da cabecinha dele, ele pode ser ainda um cão inseguro, ele pode ser um cão agressivo, pode ser um cão ansioso, hiperativo. Então, a gente promove a obediência, mas ele continua sendo aquele cão que tem aquele problema, né, emocional, algum desvio, que desencadeia algum desvio de comportamento. Então, como é que a gente faz para ajustar, alinhar o útil ao agradável? O adestramento, deixar o cão obediente, mas também equilibrado. Aí que tá, a gente tem que promover para os nossos cães o que eles precisam para como ser vivo, né, dessa espécie que eles são, para eles poderem ser equilibrados. E, como é um ser vivo, né, assim como a gente tem que dedicar a uma criança, a gente também tem que dedicar aos nossos cães. Sim, não existe fórmula mágica. A gente só vai ficar remediando, né? Não tem jeito, gente. Se a gente tem um animalzinho em casa, a gente tem que fazer o que a gente tem que ser responsável. E eu costumo dizer, por exemplo, né, a gente pode amar os nossos cães como se fossem nossos filhos, como se fosse humano. Até meu pai costumava dizer, ficava com ciúmes, dizendo que eu amava mais meus cães do que a ele, né? E a gente pode amar sim, né, os nossos cães como se fossem nossos filhos, como se fosse um ente querido da família mesmo, porque é o que eles são, né? Mas a gente tem que respeitar os nossos cães como cães. Eles não são humanos. Então a gente pode amar da mesma forma como a gente ama um filho de duas patas, mas a gente tem que respeitar os nossos cães sendo cães. E é isso que eles precisam. Então, o que eles precisam para poder ser equilibrado? Exercício, disciplina e aí sim o seu afeto, o seu carinho. O que acontece? O que todo mundo faz é só dar carinho, carinho, carinho. A gente não dá o exercício, a gente não dá a disciplina. A gente fica só na parte do carinho, não é mesmo? A gente chega em casa cansado, com preguiça, aí o que a gente faz? Compra uma caminha nova, uma roupinha porque tá no frio, um brinquedinho novo. Isso ajuda a trazer equilíbrio, gente? Não, isso é a psicologia humana, não é a psicologia canina. Então isso não vai trazer. Ah, mas meu cachorro ama meu carinho, adora meu carinho. Sim, é a única coisa que ele tem, a única coisa que você tem que oferecer pro seu cachorro é o seu carinho. Por isso que ele fica aquele grude. Lá no alfabeto, na escolinha, né, que nós temos aqui em Belo Horizonte, é muito interessante porque os cachorros começam a frequentar e quando eles chegam em casa, lá a gente dá um propósito de vida para aqueles cachorros. Eles socializam, gastam energia, trabalham mentalmente, dentre diversas outras coisas.
né? A gente dá um propósito dentro daquela matilha, ele se sente útil dentro daquela matilha de cães. São mais de 100 cães por dia que a gente tem lá, e eles chegam em casa realizados. Aí acaba diminuindo aquela quantidade de carinho que ele pede para os donos. Tem donos que acham que estão doentes, acham que estão tristes e até mesmo sentem ciúmes da escolinha. Mas é o certo a gente remediar, né, no caso da escolinha, o certo é a gente indicar a quantidade de dias saudável para aquele cão, que não seja mais nem menos associado ao gasto de energia que ele tem na sua rotina, na sua casa. Mas voltando aqui sobre a gente, é muito importante a gente proporcionar exercício. Exercício não é aquela saidinha no poste, na graminha, primeira graminha em frente ao prédio, né? Passa ali da portaria, faz aquele xixizinho, pronto, acabou, vão para casa. Não, aquilo ali é simplesmente fazer um xixi. Você não está proporcionando o equilíbrio para ele, você não está proporcionando gasto de energia, sabe, respirar, sentir o cheiro do ambiente, socializar, ver pessoas, ver cães, ouvir barulho, né? Você não está proporcionando um equilíbrio para ele. Aquilo ali não é gasto de energia. Então, a primeira coisa é exercício e não é carinho. A segunda coisa é disciplina. O que é disciplina? Disciplina é rotina. Nossos cães, os animais caninos, eles amam rotina. Então, saber qual é aquela rotina bem definida do dia. As crianças, né, quando eu fiquei grávida, a gente aprende muito isso, como as pessoas que têm rotinas bem definidas são as pessoas, por exemplo, os adultos que têm mais sucesso na vida. Eu sou uma pessoa que ama a rotina e ao mesmo tempo tem dificuldade de seguir essa rotina. Minha meta, inclusive para este ano de 2023, é conseguir executar 99% da minha rotina que eu defini para mim naquele dia. E aprendi muito, sendo criança, como é parecido com os cães, como eles são mais saudáveis, como eles são mais equilibrados emocionalmente quando tem rotina. Então, ter hora para passear, ter hora para comer, o dia que vai para a escola, o dia que tem passeador. Caso você não possa passear, leve para uma escola de confiança, contrate um passeador. Tenha rotina definidas, tenha disciplinas bem definidas. É muito importante na nossa casa a gente definir com todos os moradores o que pode e o que não pode, porque senão fica muito complicado para os nossos cães, né? Ah, hoje pode subir no sofá, hoje não pode, aquele deixa subir no sofá, esse não deixa. Fica muito complicado e acaba atrapalhando a energia de um familiar com o outro. Um fica com raiva porque sujou o sofá, o outro fica feliz porque tá ali com o seu peludo, né? Então, assim, é muito importante a gente definir o que cada um abre mão pelo outro, para poder viver em harmonia. Quanto mais harmonia entre um e o outro, entre os humanos, melhor vai ser a harmonia e essa rotina definida em casa. Aí, nessa parte aqui do exercício e na parte da disciplina dessa rotina, também entra a questão dos estímulos mentais, de exercícios mentais, de ter sim o adestramento, né? Eu costumo dizer que o adestramento é muito importante. Ele é uma ponte entre o humano e o cão. Ele consegue fazer essa comunicação com mais clareza. Mas lembre-se, é muito importante, o exercício sempre em primeiro lugar. E vocês sabem disso, né? Na pandemia, quando a gente ficou em casa, trancado, e a gente tinha Netflix, nós tínhamos as redes sociais, a gente não conseguia sair de casa, e mesmo com essas ferramentas, quanta gente ficou com depressão, quanta gente engordou, quanta gente ficou estressada, quantos casais se separaram, as crianças irritadas. Imagina o seu pet só esperando você chegar em casa, sem nada para fazer, tomando aquele solzinho ali da janela, né? Ou o que ele vai fazer com aquela energia toda dentro dele, como ele vai ser equilibrado, só aprendendo comandos básicos, só com o seu carinho. Não tem jeito. Então, se você ama o seu peludo, honre as necessidades básicas do seu cão, são necessidades primárias. O afeto, vocês não podem esquecer, o afeto está dentro de tudo isso. Você gastar um dinheiro com um passeador, com a roupinha que você dá, com a pet shop que você escolheu para dar um banho no seu peludo, com o tempo, presença que você tem com o seu cachorro, mesmo que seja dando um carinho, escovando ele, escovando os dentes, a ração que você escolhe para comprar para ele e dar para ele. Poxa, isso tudo é afeto. Afeto não é só a carícia física, afeto é tudo isso que você faz pelo seu cão. Assim como minha filha também. Né? A escola que eu escolhi, o esforço que eu faço para pagar aquela escola, o tempo que eu tenho que sair, ir e vir para levar nos lugares, isso tudo é amor, isso tudo é afeto. E sim, quando você tiver com seu cachorro realizado, tendo exercício, disciplina e carinho nessa ordem, aí sim, você pode fazer o carinho que você quiser no seu peludo, porque você e ele merecem. E afinal de contas, você adquiriu um peludo, um cachorro, para quê? Para também te satisfazer, não é isso? Para poder ter essa carícia, essa troca que só o cachorro sabe nos dar.
Mas antes disso, é muito importante honrar o seu animal. Faça isso e veja a diferença no equilíbrio do seu cão.